Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui pro canal. Bora dar uma olhada aqui no linha de passe da ESPN Brasil. Os comentaristas que falaram aí, debateram após a grande vitória do Fluminense sobre o Cruzeiro lá no Mineirão. Uma boa partida do Fluminense, 2-0, mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Vamos ver aqui o pessoal da ESPN Brasil do linha de passe falando dessa partida. Créditos do vídeo ESPN Brasil, link na descrição. Você que é torcedor do Flusão, tá chegando por aqui agora, não é inscrito, se inscreve, deixa o like, ativa o sino para você estar recebendo todos os vídeos aqui do canal. Mas agora essa enrolação, bora pro vídeo, galera. Grande vitória do Fluminense jogando no Mineirão contra o Cruzeiro. E sabe assim, para deixar a vitória grande, né, maior ainda, nós vamos apresentar números do jogo. Tá? Vou começar pelos números. Os lances aí estão, mas eu acho legal, Dimas, a gente apresentar a tela que você me falou que separou. Tá, então, tá, beleza. Então, assim, eu vou aqui na conversa sobre a tela, sobre os dados. Houve um equilíbrio na posse de bola. Né? 48% do Fluminense e 52% do Cruzeiro. 48% do Cruzeiro, 52% do Fluminense. É quase que um empate técnico. Né? Eles dividiram a bola. 27-11, número de finalizações. O Cruzeiro finalizou 27 vezes e o Fluminense 11. 5 certas do Cruzeiro e 7 certas no alvo do Fluminense, que venceu por 2-0. Eu acho que esses números são interessantes para mostrar também que, assim, porque fica aquela coisa, se o jogo não encaixa no jeito do Fluminense, no jeito que gosta o Fernando Diniz, não dá certo. Hoje o jogo foi absolutamente desconfortável para o Fluminense, muito pelos méritos do Cruzeiro, e o Fluminense conseguiu se comportar e vencer o jogo. E conseguiu competir e vencer um jogo dificílimo. Porque, olha, o Cruzeiro é para ser aplaudido. Né? Depois da chegada do Pepa, que não faz muito tempo, o futebol apresentado pelo Cruzeiro, não estou nem olhando para os resultados. Estou falando, inclusive, da derrota na estreia para o Corinthians. Isso. O futebol apresentado pelo Cruzeiro em todas as rodadas do Campeonato Brasileiro é digno de aplausos. É isso aí, eu tô com você, eu acho que assim, é o jogo pra gente, ao falar desse jogo, a gente tem que começar elogiando a atuação do Cruzeiro. Porque não era nem o normal, eu tô contigo, eu acho que o Cruzeiro tem jogado bem o Campeonato Brasileiro, né, tem feito boas partidas, pra mim até de maneira surpreendente, mas o que a gente viu o Cruzeiro jogar hoje, por ser justamente o Fluminense do outro lado, para mim foi uma grande surpresa. Eu, sinceramente, não acreditava que o Cruzeiro fosse começar a partida querendo mandar no jogo, tendo a confiança para mandar no jogo. Foi melhor no primeiro tempo. No segundo tempo, então, acho que criou um caminhão de oportunidades. E aí, né, o destino quis que o Fábio se transformasse no destaque do jogo, no destaque do Fluminense. O Fábio, que, aliás, foi muito exaltado pela torcida do Cruzeiro, homenageado pela torcida do Cruzeiro. Legal demais, né? Demais. Porque se não fosse assim com o Fábio, quando seria, né? Quando a gente veria uma reação de uma torcida em relação a um ídolo antigo que hoje joga por um adversário? Tinha que ser realmente com a presença de um goleiro como o Fábio, que foi muito bem, né? Não só eu ia falar pelos pênaltis, né? Mas pelo pênalti que pegou, depois pelo outro que não entrou, apesar dele não ter defendido. Mas é isso, eu acho que no fim das contas a atuação do Cruzeiro ela valoriza demais a vitória do Fluminense. Exato. Porque tem esse papo mesmo, Paulo, isso que você fala que a assim... briga do Henrique Dourado ali. O Fluminense precisa jogar tudo, precisa mandar no jogo e às vezes manda no jogo e não vence os jogos. Esse era o papo, né, do Fluminense, do Fernando Diniz ou dos times do Fernando Diniz de maneira geral. Manda no jogo, cria um caminhão de oportunidades, tem muita posse de bola, mas não consegue ser letal. Bom, hoje foi exatamente o contrário. Eu acho que, de alguma maneira, isso deve deixar o Fernando Diniz feliz também, embora, claro, a gente saiba que ele prefere o contrário. Tá aí, galera. Fluminense venceu o Cruzeiro por 2-0. Um grande resultado, né? Mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Ótima partida do Fluminense. Vale destacar o Cruzeiro, né? O Cruzeiro, após a chegada do Pepa, tá jogando um grande futebol e deu trabalho, né? Mas o Fluminense conseguiu vencer essa partida. Ali no segundo tempo, com muita confusão, né? Naquele lance do pênalti, o André acabou perdendo a cabeça também e quase complica a vida do Fluminense. O André quase que complicava ali a partida para o Flusão, né? Porque
foi expulso por reclamação, né? Foi expulso ali por vacilo, mas o jogador do Cruzeiro acabou perdendo o pênalti. O Fábio na primeira defendeu, mas o juiz mandou voltar a cobrança. O juizão também estava doido para operar o Fluminense. Aí o juiz mandou voltar a cobrança. E o Henrique Dourado acabou ajudando o próprio companheiro ali do Cruzeiro, né, a errar o pênalti, porque uma confusão, né? Os dois jogadores ali brigando para ver quem que ia bater o pênalti, uma confusão, e acabou desestabilizando o jogador do Cruzeiro que errou o pênalti. Ainda bem que ele errou, né? Porque o Fluminense com 1 a menos, se ele tivesse convertido a penalidade, o Fluminense poderia se complicar na partida. Mas que bom que deu tudo certo, né? O Flusão venceu mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Uma ótima atuação do Fluminense. Cano marcando, o Ganso também, né? Marcando o gol. E o Flusão vai com tudo aí em busca de mais vitórias, de mais pontos no Campeonato Brasileiro. Deixa sua opinião aqui abaixo, deixa o like, se inscreva, ativa aí o sino para você estar recebendo todos os vídeos do canal. Valeu e até o próximo vídeo.